Nós estamos ministrando sobre guerra espiritual e a cada dia Deus tem confirmado que o que nós colocamos, que o que estava no meu coração foi Ele que colocou. E nós falamos a semana passada sobre não ficar cocheando entre dois pensamentos, pulando, né? Porque a gente sabe que a origem dessas dúvidas, de fazer a gente acreditar numa coisa, acreditar em outra, não ser 100% firme naquilo que Deus fala, é nada mais, nada menos do que uma ação espiritual. E que Elias foi levado por Deus a uma cidade em que predominava, era poderoso o culto a Baal, né? Que era Tebaal, que era um dos sacerdotes daquele lugar, o pai de Jezabel, e aquele lugar era um lugar consagrado ao diabo. E Deus pega Elias e leva exatamente para lá, para mostrar quem era Deus. Isso é algo que tem que alegrar muito o nosso coração, porque se você estiver onde Deus colocou, é porque Deus quer desfazer as obras do diabo através da nossa vida. E nós precisamos entender isso. E Elias chega e diz: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, servia a ele. Se Deus é Deus, servia. Ou seja, para de hora você crê em Deus e para de ter momento na sua vida que você não crê em Deus. Logo, nós que entendemos de reino espiritual, nós, a igreja, sabemos que não existe campo neutro. Eu estou fazendo a vontade de Deus ou eu estou fazendo a vontade do diabo. Não tem essa história, não estou fazendo vontade de ninguém. Não. Com Deus existe o obedecer ou não obedecer, a bênção ou a maldição. Então Elias foi enviado por Deus para um lugar que dominava o império das trevas. Para quê? Para envergonhar o diabo e trazer ao povo de Deus que eles parassem de ter dúvida no coração de quem era Deus. E os sinais vieram, as maravilhas vieram através de quem? De uma pessoa que ouviu a Deus e obedeceu a Deus. Então, Deus quer manifestar a sua glória, quer. Através de quem, pastor, Ele quer manifestar a sua glória? Diga: de mim. Diga: é de mim. Deus quer manifestar a glória dEle através da pessoa. Não que Deus precisasse da gente, porque Ele disse um dia que se a gente se calar, as pedras vão clamar. Ele já fez uma mula falar. Isso não é problema para papai do céu, né? Então, mas é como a gente costuma dizer, né, Samuel? A mula só falou porque a gente não estava lá. E se nós estivéssemos lá como homens de Deus e mulheres de Deus, nós não tínhamos permitido que Balaão fosse induzido por Balaque para querer amaldiçoar o povo de Deus. Então, não podemos de maneira nenhuma de ficar cocheando entre dois pensamentos. Não pode haver dúvida na nossa mente, não pode haver insegurança no nosso coração de quem Deus é e de quem nós somos. E nós já ministramos aqui que quando esta dúvida entra na nossa mente e no nosso coração, a gente termina entrando em uma caverna. Quando esquecemos quem Deus é, esquecemos quem nós somos em relação a Deus, entramos numa caverna. E nós mostramos em uma mensagem que foi pregado aqui sobre Elias e sobre Davi, dois grandes homens de Deus. Um que nem a morte experimentou, como Elias, e fez sinais e maravilhas cair do céu. O outro homem segundo o coração de Deus, que com 16 anos, alguns teólogos dizem 17, mas vamos lá, 16 anos, foi ungido por Deus para quê? Para manifestar a glória de Deus na terra. E daí lutar contra quê? Contra gigantes e exércitos. Não fomos escolhidos de Deus para ficar cuidando, para ficar nas ocultas, como era Davi antes de ser ungido por Deus. Antes de Davi ser ungido por Deus, ninguém via Davi. Ele ficava lá, na manada, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. Ninguém via. Depois que ele foi ungido, Deus tirou ele lá de trás, colocou ele na frente para mostrar quem é Deus na vida de um homem. Então, um homem com Deus, ele faz toda a diferença. Ah, pastor, eu estou sozinho na minha casa, só eu sou crente. Meu filho, você pode estar sozinho no inferno. Se Deus levar você lá no inferno, onde tem um trono de Satanás, você vai ser maior do que ele. Porque é maior quem está em você. Está na Bíblia, não é conversa de pastor, não. É Bíblia.
E eu creio verdadeiramente, eu costumo dizer para Deus e digo para as pessoas, para mim vale o que está escrito. Vale o que está escrito para mim, acabou. Se alguém me mostrar alguma coisa na palavra que eu tenha pensado diferente, que eu estou agindo diferente, imediatamente eu mudo. Mas mudo radicalmente. Então você está para Deus manifestar a glória dele na tua vida e através da tua vida. Então olha a responsabilidade que nós temos diante de Deus. É muito sério. A Bíblia fala, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que lança até por terra este entendimento maligno do diabo, parece redundante, mas é necessário para reforçar que a reencarnação existe. Não, Hebreus 9, 27 diz, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Eu não quero falar sobre esse lado do espiritismo, porque nem existe isso para mim, mas eu quero falar sobre prestar conta diante de Deus. Eu e você, todo mundo vai prestar conta diante de Deus. Se lembra do talentozinho? Deus deu um talento para um, deu 3 para o outro, deu 5 para o outro. Deus está distribuindo 10 para um, 10 para outro, 5 para outro. O tempo todo Jesus Cristo está distribuindo o talento. Teve um abençoado que recebeu o talento do Senhor, o que foi que ele fez? Enterrou o talento do Senhor. Senhor, eu sei que tu és um homem severo, que tu colhe onde tu não planta. E aí, para não perder isso aqui, eu peguei e enterrei o talento. Tá, o que o Senhor me deu um, vamos ter um de volta. Sabe o que Jesus chama ele? Maldito. Tu vai para o inferno, maldito. Porque eu te dei foi para tu multiplicar. Nós precisamos entender que nós teremos essa responsabilidade de diante de Deus, e um dia Deus vai cobrar, pode ter certeza, meu querido. Vai chamar você e vai dizer, cadê o talento que eu te dei? Ah, papai do céu, desculpa tu dá para pastor, desculpa tu dá para marido, para esposa, mas para Deus não vai ter desculpa. Você vai ter que mostrar resultado para Deus. Então, para mostrar resultado para Deus, primeiro eu tenho que entender que Deus me deu talento para quê? Diga, para multiplicar. Não foi para guardar. De jeito nenhum. Então, nós falamos aqui sobre isso. Né? Não ficar pulando, saltando entre dois pensamentos. Qual é o chamado que Deus tem na minha vida? Preciso logo pedir para Deus para revelar, porque o talento que Ele deu para mim, eu preciso desenterrar esse talento, porque todos nós temos talento, e multiplicar. Então, agora você entende porque você está em uma repartição, num órgão público, numa iniciativa privada, que só você é crente. Que só você é aquele que Deus escolheu. Por isso que Deus coloca você no meio de um vulcão para mostrar a glória dele. E nós falamos aqui, né, que os escolhidos de Deus é esse que Deus vai usar. E nós falamos sobre confrontos espirituais. Né? Em Êxodo podemos também observar um outro confronto espiritual. Ou melhor, eu posso dizer assim, confronto entre os poderes. O poder de Deus e o poder das trevas, cujo objetivo em todo confronto espiritual, toda luta que você estiver passando, toda adversidade que você estiver enfrentando, ou alguém pelo qual você está intercedendo, a razão principal desse conflito, é as vidas das pessoas. É a sua vida ou a vida de outras pessoas. Essa é a razão. Em Êxodo capítulo 7, versículo 10, versículo 11, versículo 12, queria que você acompanhasse comigo, para você, diga assim comigo, Deus. Mas fala mesmo, diga Deus. Fala comigo, muito mais do que o pastor. Aí vocês vão entender. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão, né, o seu cajado, diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. E Faraó também, olha só, e Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito, fizeram o mesmo também com os seus encantamentos.
Pois lançaram ele cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Bordão é cajado. Cajado na Bíblia significa autoridade. Presta bem atenção. Deus chama Moisés e Arão para quê? Para um confronto entre poderes. Deus chama Moisés e Arão para um confronto espiritual. Qual o propósito desse confronto? O que é que Deus queria com esse confronto? Por que eu estou numa luta? Qual o propósito de Deus para essa luta que eu estou passando? Vidas. O propósito é vidas. Para que o poder de Deus aperfeiçoado na tua vida, o poder do diabo seja destruído na tua vida, na tua casa, na tua família e no meio que você vive, com as pessoas que você intercede. Então, bordão é autoridade. Faraó, quando vê aqueles sinais de maravilhas, que Arão pegou o cajado dele, jogou e se tornou em uma serpente, sem querer passar para o lado, que aqui os estudiosos não falam que é serpente propriamente dito, mas de acordo com a origem dessa palavra, seria um crocodilo. Né? Os estudiosos, os teólogos falam sobre isso, mas isso não vem a caso, crocodilo ou serpente. A verdade é que os magos, os encantadores e os sábios do Egito fizeram a mesma coisa. Olha só. Você é chamado por Deus para manifestar a glória dele. Deus evidencia com poder, vem o diabo e evidencia também com poder. Magos, encantadores, sábios do Egito eram pessoas específicas que conheciam os ocultos espirituais. Eram discípulos do diabo e dos demônios, os quais ele revelava o poder espiritual da maldade. Isso aqui nos mostra o quê? Que Satanás e demônio têm poder. Agora, olha que coisa legal. É por isso que nós não deixamos de falar o que Deus coloca no coração da gente. Mesmo que com isso, nós estejamos colocando um outdoor gigante lá no inferno da nossa foto. Porque eu tenho certeza absoluta disso. E eu quero que minha foto amplie cada vez mais no inferno. Porque cada vez que minha foto ampliar no inferno, é porque primeiro foi ampliada lá no céu. E na hora que o poder de Deus vir sobre a minha vida, eu não posso temer. Mas olha o que eles fizeram. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o quê? O Senhor lhe ordenara. Faça exatamente como Deus manda, que você vai ter o resultado do que Deus mandou. Faça o que está na sua telha, na sua cabeça, que você vai ter problema. Não é para fazer qualquer coisa. Não é para sair por aí expulsando o demônio. É para fazer o que Deus mandou. Se você fizer o que Deus mandou, Deus vai honrar a sua palavra. E olha o que acontece. Mesmo que Faraó, mesmo que o diabo tenha os seus discípulos, e que use a magia, porque encantadores vêm de encantamento. Encantamento é a transformação de um ser ou de um objeto por efeito de magia. Enquanto o diabo usa encantamento, Deus usa o poder dele. Então ele transforma uma pessoa em outra por efeito de magia. Transforma um objeto por outro por efeito de magia. De repente, uma pessoa que está encantada não vê essa cadeira, pastor Talismã, vê uma poltrona. De repente, as pessoas que estão encantadas, que tem a sua esposa bela e bonita, aí vê uma mulher muito, né? O pessoal costuma dizer, é um avião, e eu digo, cuidado, que se você entrar nesse avião, ele decola daqui e aterriza no inferno. Não tem outra parada não tem escala, não, eu quero descer, não tem como descer. Entrou nesse avião, você aterriza. Vai gozar um pouquinho lá em cima, vai usufruir, mas só vai aterrizar, ó,
lá no inferno. Decola aqui, então cuidado. O que é que ele faz? Ele pega uma bruxa, coloca no caminho do homem, e o homem vê um avião. Encantamento. Vê virtude nas mulheres que ele não vê na mulher dele. Encantamento, coisa do cão. Mas aí o que é que a gente faz? Quem tem a revelação de Deus, no nome de Jesus, sai daqui, capeta. Sai daqui, capeta. Ele tem poder, mas o que foi que aconteceu com o poder do homem de Deus? Mas o bordão, o cajado de Arão devorou, destruiu, aniquilou, acabou, eliminou o poder do diabo. Ei, o poder de Deus na nossa vida é muito maior do que o poder do inferno. Ele vai se levantar, vai mostrar sinais, vai, mas o poder de Deus na nossa vida será muito maior. Versículo 12, mas, eu até escrevi uma conjunção, uma palavra variável que liga duas orações, exprime, olha o que essa palavra mais significa: oposição, obstáculo. Eu e você temos que ser obstáculo do diabo. O diabo está conseguindo destruir uma família, nós chegamos para impedir. O diabo está destruindo uma vida, nós chegamos para impedir. O diabo está querendo destruir um amigo seu, você chegou para impedir. Você tem que ser. Esse mais, essa conjunção, é o poder de Deus na nossa vida para obstruir o diabo. Diga, eu sou a oposição do diabo. Fala, mulher. Amém. Para o diabo saber que você é. Porque a Bíblia diz que quem comigo não ajunta, o quê? Então não tem conversa não, não fica caladinho não, não vou falar isso não, que eu vou chamar a atenção do diabo. Tu já chamou desde quando tu aceitou Jesus Cristo. Mas a de Arão devorou o poder das trevas. Eu, quando estava ontem estudando, orando, pedindo a Deus mais coisas, e a palavra de Deus é extraordinária, não podia ser diferente, aí eu coloquei aqui: eu peço a Deus que vocês não se prendam, não se limitem às palavras, mas o que Deus quer revelar. Não, está lembrado que eu disse, Deus fala comigo mais do que o pastor esteja falando? Não se prendam às palavras que eu estou falando para você. As palavras que eu estou falando, que o Espírito Santo usa gente para trazer aqui, são sementes, que ela tem que ser multiplicada. Tem que ter uma revelação. Não se prendam só nas palavras. Peça a Deus: Deus, o que é que o Senhor está falando? O que é que esse homem está falando, Deus? Que negócio é esse, Deus? Fala para mim, Deus. E Deus vai trazer a revelação da palavra. Quando eu falei aqui, mas a de Arão devorou o poder das trevas, eu não tinha escrito isso ainda, pastor. Eu escrevi isso aqui ontem. Quando eu escrevi isso aí, mas o poder da vara de Arão destruiu o poder das trevas, eu já comecei a me alegrar no Senhor, porque Deus já começou a falar comigo. E o que Deus falou comigo? Escuta só o que Deus falou comigo, que é o que vai falar com você. Eu peço a Deus que vocês não se limitem à letra ou às palavras, mas o que Deus quer revelar. Olha o que diz o Espírito Santo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, quando nos fala da excelência do ministério da nova aliança. 2 Coríntios, capítulo 3, fala sobre isso aí, a excelência do ministério de uma nova aliança. E ele diz assim no versículo 5 em diante: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade de discernir, a nossa capacidade de entender, a nossa capacidade de compreender a palavra de Deus, os mistérios da palavra de Deus, vem de quem? Vem de Deus. Por isso que eu não posso de maneira nenhuma me sentar e me limitar a ouvir, a entender só o que o pastor fala. De jeito nenhum, porque eu também sento para ouvir a palavra. Eu não me limito às palavras que é dita pelos pastores. Eu quero que Deus pegue as palavras que ele trouxe com o pastor como semente e multiplique na minha vida. E veja o que é que diz o versículo seguinte: o qual Jesus Cristo
nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica, ou seja, o Espírito de Deus é quem ressuscita a letra. Eita Deus bom! A palavra é dita, seu espírito está morta, com o espírito ela ressuscita, vivifica, volta a falar. Aqui está se referindo ao Espírito Santo de Deus, não é que tesouro precioso, mas do Espírito. Tem tradução que fala aí, tem algumas traduções que tem esse Espírito aí, eu vi em casa, olhando em outras traduções, que tem a letra minúscula. E a gente já falou que quando tiver a letra minúscula, está se referindo ao Espírito do homem, ao Espírito de Satanás. E o Espírito com letra maiúscula se refere ao Espírito Santo. Mas sempre leia pedindo a Deus, que tem erro gráfico. Esse Espírito aqui, por exemplo, era para ser com letra maiúscula. Então está se referindo ao Espírito Santo, esse tesouro precioso. Veja só, o qual nos fez capazes de ser ministro. Então eu vou perguntar aqui de uma forma bem simples. Quem é ministro da nova aliança? Veja só, gente, é preciso você compreender. Deus não colocou no coração para ministrar a guerra espiritual, para você ouvir e não compreender. É muito sério. Agora que eu estou entendendo, eu estava ali sentado e Deus me trouxe a lembrança, a parábola do semeador. Eu fui e marquei. Eu não sabia para quê, né? Que o texto não tem nada a ver aqui, o que está preparado não fala sobre isso. Mas olha só, eu perguntei aqui, quem aqui é ministro da nova aliança? Poucas as pessoas disseram eu, e outros levantaram a mão, mas muitas pessoas aqui não falaram nada e ficaram com a mão baixa, do mesmo jeito que estão agora. O que é que estão dizendo com isso? Porque tudo que nós falamos, ou fizermos ou deixarmos de fazer, transmite uma mensagem para o reino espiritual. Quando a gente pergunta quem é ministro da nova aliança, não precisa ninguém falar não. E você nada faz e nada diz, o que é que você está dizendo para o reino das trevas? O que é que você está dizendo para o reino de Deus? Eu não sou. Eu não sou. Não, pastor, estou tentando compreender. Não perca tempo, não. Não perca tempo tentando compreender, não. Vá aceitando o que Deus fala. O que Deus fala não tem que tentar compreender coisa nenhuma. O que Deus fala tem que aceitar. Deus falou e ponto. Acabou. Até Deus falar, você pode ficar angustiado, nervoso, chorar, pular, saltar, qualquer desespero. Mas depois que Deus fala, você não tem mais o direito de duvidar da palavra de Deus. Aí Deus vai e coloca aqui para eu falar sobre a parábola do semeador. Né? Aí fala sobre, eu não vou explicar nada disso, mas só vou falar uma coisa aqui, porque se Deus colocou é porque é para falar. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco, se assentou e a toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, preste atenção, e vindo as aves o comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou e, porque não tinha raiz, secou, morreu a semente. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, ou seja, morreu também a semente. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí os discípulos de Jesus Cristo ouviu aquela parábola, como muitos de nós escutamos as pregações, e não entendemos nada. Pastor, não estou entendendo, Deus, eu não estou entendendo nada que a pastora Bruna falou. Estou entendendo nada que o pastor Talismã falou. Pior ainda, o Clênio falou, não estou entendendo a nada. O que é que você tem que fazer? Vai pegar essa palavra, vai chegar para Jesus Cristo. Os discípulos ouviram a parábola, não entenderam nada, mas não aceitaram ficar na ignorância. Se Jesus falou uma palavra, ele tinha um propósito. Os discípulos foram lá para ele e disseram, não, eu não entendi nada. Eu não compreendi nada. Aí veja só o que é que Jesus disse. Se aproximaram os discípulos e perguntaram por que eles falam por parábola.
Ao que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A quem é dado conhecer os mistérios, aquilo que está oculto aos homens, que o homem nenhum natural compreende. A quem? Mas gostei, ó. A menina está afiada aqui, está entendendo tudo. Glória a Deus. A quem não aceita ficar na ignorância espiritual. A esses é dado conhecer os mistérios. Aí ele diz, aí ele vai começar a revelar mais aquilo que eu quero falar sobre a semente aqui. A todos que ouvem a palavra do reino, não a compreendem, olha só o que é que diz. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então, pastor, o senhor está dizendo que ouvir só a palavra de Deus não é o suficiente? A Bíblia está dizendo que não. Você tem que ouvir a palavra de Deus e compreender. A palavra que é pregada, que é ensinada, e você não compreende, a Bíblia, Jesus, diz que o diabo, Satanás, vai lá no seu coração e arranca a palavra. Por que ele arranca a palavra do teu coração? Porque ele sabe que se ela for regada, se você compreender, é a ruína de Satanás na sua vida. Por isso que ele rouba, por isso que ele trabalha. Tem pessoas que a gente está ministrando aqui. Acaba de orar, termina o culto, chega um abençoado, pastor, eu queria que o senhor orasse por isso na minha vida. Foi ministrado, foi orado, dá vontade de ter um cajado aqui de 2 metros de altura, para meter na cabeça de um abençoado desse, para entender e tomar posse. Para que o pastor orar 2 vezes para você receber a promessa, para receber a unção, para receber o poder? Não deixa Satanás roubar, não. Porque se ele falar 2 vezes, Satanás roubar, você vai chegar na segunda-feira aqui, pastor, ora por mim de novo. Aí o Satanás vai roubar, tu vai chegar na terça, pastor, ora por mim de novo. Não deixe Satanás roubar de jeito nenhum. Vou perguntar, quem aqui é ministro da nova aliança? Então dá glória a Deus, dá glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque se eu sou ministro da nova aliança, então significa dizer que tudo que o inferno está preparando contra a minha vida e contra aqueles que eu intercedo vai cair por terra. Porque o poder de Deus é muito maior na minha vida. Então eu vou voltar aqui lá para Êxodo capítulo 7, versículo 2 e perguntar. Não, deixa eu primeiro dizer, Arão era o quê? Sacerdote. Arão era sacerdote. Preste atenção, isso foi muito bom que o Espírito ministrou lá no meu coração na tarde de ontem. Arão era sacerdote. A vara de Arão, a autoridade na mão de um sacerdote, destrói, elimina, aniquila, acaba o poder de Satanás. A vara, a autoridade de um sacerdote, é Bíblia, destrói todo o poder do inferno. Presta bem atenção. Aí eu vou perguntar, aí volta aqui. Arão era um sacerdote. Eu e você, nós somos o quê? Será? Acho que não entendeu. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Quem tem problema, todo mundo tem, a começar de mim. Nós temos problemas. Então, se eu estou cheio de problema, cheio de dúvidas no meu coração, com relação aos problemas que eu estou vivendo, vai dar certo ou não vai dar certo? Eu vou vencer ou não vou vencer? Vou superar ou não vou superar? Vou ser curado ou não vou ser curado? Eu vou restaurar minha família ou não vou restaurar minha família? As minhas finanças vai ser restaurada ou não vai ser restaurada? Para de cochear entre 2 pensamentos. Se eu sou sacerdote, se eu tenho cajado, se eu tenho autoridade de Deus, eu só vou pensar uma coisa: eu vou ser curado, a minha família vai ser restaurada, as minhas finanças vão ser restauradas, porque o poder de Deus na minha vida é muito maior do que o poder daquele que me trouxe problema. Eita lá mais. Pode aplaudir o Senhor, é Ele. É Ele. Eu tenho um cajado, pastor. Eu sou sacerdote. Mas se não lançar ele, não vai valer nada. Não vai valer nada.
A maioria dos crentes de hoje está ouvindo que é sacerdote de Deus. Está ouvindo Deus dizer que colocou autoridade e poder na vida dele. Ele tem um cajado, mas diante da adversidade, ele segura o abençoado do cajado, a autoridade que Deus deu, segura, fica com ele, não usa nem a pau, faz como Arão fez, larga a autoridade no meio do inferno, lança o poder de Deus no meio do inferno, que o poder de Deus na tua vida vai prevalecer o poder de Satanás. Mas não adianta eu ter o cajado e não usar. Nós somos esses sacerdotes do Senhor. Pastor, eu sou sacerdote do Senhor. Pastor, eu sou sacerdotisa do Senhor. Só não é quem não declarou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Está aqui na Bíblia. 1 Pedro 2,9 diz quem você é. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daqueles que te chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Presta bem atenção. Sacerdócio real para quê? Para quê? Sacerdócio para anunciar. Anunciar o quê? Virtude. O que é a virtude? Se lembra daquela mulher? Fluxo de sangue. Se ao menos eu tocar na orla de Jesus, que na orla das vestes do sacerdote é gravado a palavra de Deus. Se ao menos eu tocar na orla, eu vou ser curado. Eu só quero tocar na palavra. Se eu tocar na palavra de Jesus, na palavra de Deus, eu vou ser curado. Ela tocou. Jesus disse, quem me tocou, porque de mim saiu o quê? Poder. Poder. Presta bem atenção, acorda no nome de Jesus, porque Deus te trouxe nesta manhã para você parar de chorar. Pelo amor de Deus. Todos nós temos problemas, mas não fique subjugado ao problema. Levanta, rapaz, pega esse cajado, lança no poder das trevas, que quando você lançar é a virtude de Deus, não é tua, é dele que está em você, que vai destruir o poder das trevas. Para de ficar duvidando, não vai dar certo, será que vai dar certo? Não me interessa se tem 5 anos que você está lutando. Interessa que vai acontecer, é Bíblia. Então nós somos sacerdócio real para quê? Para anunciar o poder de Deus. Para anunciar o poder de Deus. Aí Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, olha só, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, aleluia, ele é o quê? Primogênito, significa dizer que a gente é o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, o 7º, né? A gente é primogênito entre os mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, aleluia, e nos fez o quê? Sacerdotes de Deus. Eu não sei como você sente isso, mas eu sinto um poder dentro de mim tão forte. Eu sinto uma alegria dentro de mim quando eu leio a palavra. Eu sinto uma alegria tão grande quando eu entendo quem eu sou e quem está em mim e o que está em mim. Então Deus me fez sacerdote para quê? Para anunciar poder de Deus daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vira aí para teu irmão e diz, olha, se tu estava calado, está na hora de tu falar. Comece a anunciar o poder de Deus. Vamos lá. A de Arão devorou o poder das trevas. Amém? Amém. Cadê os Arãos de hoje? Amém. Diga, sou eu. Mas o poder de Deus, o poder que Deus me deu, presta bem atenção. Na hora eu escrevi logo isso para mim. Se eu sou o Arão de hoje, então o poder que Deus me deu é para devorar o poder
de Satanás. Aí eu vou temer, pastora Bruna, as lutas? Eu só vou temer as lutas se eu não tiver a certeza de quem está comigo. Se eu não tiver a certeza de que quem está comigo, o que me deu, o que eu tenho dele. Eu tenho de Deus, negócio desse eu não consigo compreender, né? Mas Deus vai estar trabalhando e libertando as pessoas, que não sou eu. Né? A pessoa diz, eu tenho Deus, tu tem certeza que tu tem Deus? Tenho Deus, mas tem medo de tudo. Tem medo do dia da manhã, tem medo se o filho vai continuar nas drogas, tem medo se os filhos... Tem medo de coisa nenhuma, Deus está trabalhando, persevere, continue firme. Vai acontecer o que Deus disse. Amém. Se você perseverar, vai acontecer o que Deus falou. Amém. Ou você pensa que foi fácil para Arão e Moisés? O pai dele nasceu escravo. Os avós nasceram escravos, 430 anos na escravidão. Bisavó nasceu escravo, ele nasceu escravo. De repente chega um Deus que ele não vê, um Deus que ele não conhecia, mas um Deus que se revela para eles, e chega para ele e diz assim, na historinha escrita é muito fácil, mas na hora do confronto, vai ver. Muitos criticam Moisés, que na hora que Deus chamou ele, se apresentou numa sarça, ele fez, não, Senhor, eu sou pesado de língua, não, falar com o faraó, ele sabia quem era faraó. O rei da maior nação do mundo, a nação mais poderosa do mundo, cujos deuses, entre aspas, eram os mais poderosos do mundo. Os deuses dos egípcios deram vitórias a eles e fizeram do Egito a maior nação do mundo. Aí Deus vai e chama Moisés, que já conhecia a fúria de um rei, que já sabia o poder de um rei, e Deus vai para ele e diz, tu vai lá para o rei e vai dizer, acabou a festa. Acabou esse negócio de bagunçar com meus filhos. Eu vi meus filhos chorando, e eles clamaram a mim, agora quem vai resolver o problema sou eu. A Bíblia diz que Deus desceu não por causa do sofrimento, não. Pastor, estou me lascando. Vai continuar se lascando se não clamar Jesus. É Bíblia, meu querido. Pastor, eu estou sofrendo. Então, se só quer parar de sofrer, clame Jesus. Clame por Ele. Chame por Ele. E se Ele não ouvir, continua clamando. Se lembra da mensagem que eu preguei domingo? Migalhas não, pão inteiro. Uma cananeia que não tinha direito nenhum, mas que pegou Jesus no contrapé, na palavra, clamou Jesus até o quê? Jesus ouvir. Clamou, Jesus respondeu alguma coisa? Não respondeu. Para que está escrito isso aqui? Por que isso aqui está escrito? Para falar da mulher cananeia? Não, para trazer ensino para mim e para você. Pastor, eu estou clamando. Continue clamando, tu não tem chance, tu tem que clamar, mano. Se tu quiser continuar a vitória, não tem outra saída para você, é continuar clamando. É coisa bem racional, não é só fé, não. Você só tem um Deus para resolver o meu problema, agora eu vou ficar bicudo com Deus, vou ficar com raiva de Deus, porque Deus não fez para mim. Eu vou me lascar mais ainda. Se com Ele eu ainda estou passando por esse vale da sombra e da morte, imagina sem Ele, eu vou afundar. Com Ele, eu tenho chance de sair. Sem Ele, me lasco lá embaixo. Acabou. É simples de pensar isso. É muito simples. Não é espiritual? Não, não é espiritual, não. É racional mesmo, é inteligência, é massinha botando para funcionar. Não dá uma de idiota na mão do diabo e agir. Conversa, diabo. Se com Jesus está ruim, se com Jesus eu estou vivendo assim, aí Deus vai e chama Moisés. É fácil, pastor? Foi fácil para Moisés? Não foi não, meu querido. Quando ele ficou lá dizendo, não, Jesus, não, papai do céu, não dá não, o negócio é brabo. O cara lá é o cão chupando mango, o cara lá é o rei da maior nação do mundo. Ele é Deus, ele faz, ele já mostrou quem ele era. Então, aí o senhor vai agora me mandar para lá, eu acabei de sair de lá, tem 40 anos que eu já tinha esquecido a situação, estou por aqui, né, com meu sogro, com minha mulher, com meus filhos, agora o senhor está mandando ir para lá, é lá mesmo que você vai. Só que tem um negócio, eu vou com tu. Eu vou com tu. É fácil, pastor? É não, mas se você obedecer ao Senhor, a vara que estava na mão de Arão, devorou os poderes de Faraó. Quem é maior? Quem é maior? Eu ouvi alguma coisa aí. Quem é maior? Que está em nós. Então, sim, quem está em você é maior, é mais poderoso, então logo faz você, o quê?
Mais forte e mais poderoso, cara. Se quem está em mim, pastor Talismã, é mais forte e mais poderoso, então logo me faz, esse que está em mim, faz de mim um homem mais forte e mais poderoso do que o poder das trevas. Então, enfrente, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O confronto é necessário. A luta é necessária. Pastor, não quero lutar. Vai levar na cabeça. Não se tem vitória quem não luta. Ah, eu já lutei, pastor, estou lutando já há alguns anos. Isaías 40, 31 para tu, que está lutando há tantos anos e está cansado. Que esperam no Senhor, renova as suas forças. Sobe com águia como asa. Corre e não se cansa. Caminha e não se fadiga. Por que ele não se cansa e nem se fadiga? Por quê? Porque confia no Senhor. Que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Está esperando em quem? Agora não adianta eu ter o cajado e não usar. O que é que vai acontecer? O inimigo, com seus encantamentos, com seus poderes limitados, vai prevalecer sobre a vida daqueles que não usam a autoridade.